E aí, galera, todo mundo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Do Nada, episódio 2. 92. Manda um alô aí pra gente aqui pelo Spreaker, pelo canal Guilherme Bicudo no YouTube ou pelo mídia do nada@gmail.com. E a gente tem uma participação aqui de novo especial. Patrícia, como é que você tá? Oi, oi, boa noite, tô bem. E já falando da nossa sincronicidade, você estava falando que hoje é o episódio 92, somando da 11, hoje é dia 11. Olha que coisa interessante, hein? Já começou bombardeando, hein? Acabei de olhar aqui. Eu tenho uma mensagem aqui, um comentário que foi feito num episódio que a Patrícia participou, episódio de número 75, Efeito da Lua. A Suzana comentou: apenas um comentário sobre a influência da Lua. Já li que, na Lua cheia, não só as maternidades ficam mais cheias, como também as delegacias. Existe uma maior ocorrência de crimes. Uau, que doideira. Interessante, nunca pesquisei sobre algo para se pensar, mas acredito que sim. A gente diz que é um movimento quando a Lua está cheia, ela está mais próxima da Terra e as emoções estão mais afloradas, seja elas qual forem, né? Então faz todo sentido. Mas é interessante esse comentário da gente pesquisar a respeito, sim. Porque, na verdade, se essa influência ela ocorre nas maternidades em termos de vida, né, de dar à luz, muito provavelmente as coisas que estão num outro nível também são afetadas, porque se a gente parar para pensar que a vida, no sentido de dar à luz, é algo que é extremamente, né, sei lá, extraordinário aqui na Terra, e a Lua tem uma influência sobre isso, então as coisas que estão abaixo desse nível também devem sofrer uma influência muito forte, coisas que, enfim, né, que a gente ainda não percebeu, e que está aí a todo momento falando com a gente. Abaixo desse nível, o que eu não entendi? Não sei, por exemplo, quando a Patrícia fala que as maternidades ficam cheias, e aí a Suzana fala que inclusive as delegacias ficam cheias, né? Por exemplo, quando você lida com a vida, que é algo que é ali na escala, é algo mais importante, e aí você, abaixo da vida tem toda essa interação da vida, tá abaixo da vida, entendeu? Assim, da forma que eu tô vendo, na verdade, né? Tipo, interação social, interação dos animais, natureza, a gente, sei lá, mentalmente, enfim. Não, mas o comentário dela é bem interessante, bem específico, e daí a gente traz essa reflexão mesmo, né? Pelo taoísmo é o momento yin yang da expansão, então, ou seja, está tudo muito aflorado, né? Com essa influência da natureza mais próxima de nós que somos parte dela. E daí você pensa nas emoções, né? Se tudo está aflorado, independente da circunstância, porque tudo é vida, as emoções também estão automaticamente, os índices talvez de acontecimentos sejam mais intensos nesse período. Mas legal, irei pesquisar a respeito. Agora, só curiosidade, Guilherme, Suzana falou de delegacia, ela está fazendo algum projeto em delegacia, sabe me dizer, não? Não, ela diz aqui que ela leu em algum lugar a respeito. Aí você falou um negócio interessante das emoções de estarem afloradas e tal, tudo mais. E aconteceu uma coisa muito importante entre os sócios desse canal, né? E que foi que a gente meio que demarcou assim um ponto importante. E Patrícia, falando do que você conhece, do que você acha, do que é congruente com isso, enfim.
qual é a melhor lua para entrar numa DR? Qual seria a melhor lua? Uau! O que seria essa DR, né? Porque vamos falar dessa influência. Eu sempre digo que quando você se começa alguma coisa, até por uma questão de plantio, na parte da agronomia e tudo, você trabalha na lua nova, né? A lua nova é quando você planta. Uhum. A lua minguante é quando você elimina, né? Quando entra o processo de introspecção e de limpeza. Então, a probabilidade de você estar mais sensível e as DRs acontecerem é maior. Entendi. Né? Porque a gente, trazendo um pouco para o ciclo menstrual, vamos dizer, né? A mulher, ela geralmente conectada com as fases da lua, a TPM, a famosa TPM, é dada no período justamente da lua minguante, né? Que é véspera da lua nova. A lua nova é o momento que ela vai sangrar, que ela vai plantar, né? Então, aí geralmente a gente trazendo assim numa linguagem mais comum, assim, né? Informal, é o momento de se discutir, onde ela tá aflorada, onde conversa bastante, tá mais sensível ao choro intensivo, e para os homens também, é um momento de eliminação mesmo, eu digo, na lua minguante. E dependendo do contexto do que seria essa DR, se for para você falar de seus sentimentos, eliminar aquilo que está acumulado ali. Acumulado, eu indicaria lua minguante, é uma boa para uma limpeza. Desculpa, hoje a gente não pode conversar, a lua está cheia, não posso. Olha, hoje a gente está no período da lua nova ainda, né? Entramos dia 7 nela. Vamos ver aqui como a gente está na fase. Eu ouvi dizer que ela está em torno de 17%. Você já pesquisou, né, Alex? Já virou, já tá com um calendáriozinho aí. Eu troquei o meu calendário pelo calendário lunar. Ah, que bom, interessante. Mas é bem isso mesmo, estamos encaminhando para a lua crescente. Eu gosto muito de iniciar qualquer projeto justamente na lua nova. É a lua nova, a lua que tudo se começa. Sim. Gosto bastante. Respondido? O que eu tava vendo quando você mencionou também esse assunto, Alex, dos últimos 2, né, podcasts que a gente fez, que no último a gente estava falando sobre os calendários, a matemática, que seria, vamos dizer, de certa forma, ele é um tópico assim, muito importante, mas ele é, ao mesmo tempo, um pouco viajante, vamos dizer, né? Então, a gente está falando de uma coisa, mas a gente também não sabe muito bem, né, o que a gente está falando, a gente está tateando ali. E o podcast que a gente fez aqui, a gente teve a DR, ou na verdade, o podcast que da onde a DR surgiu, que ali que eu, vamos dizer, identifiquei como se fosse uma limitação ali, né? Nós identificamos. Em vários, tanto aí quanto aqui. Sim. Eu falo por mim, né? Mas é como se fosse assim, ele tá mostrando onde a gente tá, vamos dizer. Ele tá mostrando qual que é a nossa realidade, né? Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado de a gente não viajar demais, né? Que nem faz parte, a gente vai para um lado, vai para o outro, né? Mas seria como esse assunto do último podcast, que a gente tá falando sobre o calendário, sobre as matemáticas e tudo, é como se fosse a gente tá assim, tentando falar sobre alguma possível ferramenta para enxergar, mas a gente não pode perder de vista que a gente tem um lugar para aplicar isso. Então, no momento em que acontece alguma coisa que realmente assim, mexe mais com a gente, pega nesse pessoal, então a gente está encontrando um lugar onde a gente deveria estar olhando. Assim, a gente não pode perder vamos dizer, esse momento. Também a gente não pode ficar preso
aquilo que aconteceu, com a interpretação que a gente deu naquele momento. Mas de alguma forma, essas duas pontas, elas têm que se encontrar. Então, essa viagem, se ela ficar só numa viagem, não serve pra nada. Então, acontece isso às vezes. A gente tá falando aqui da ostra e do Caramba 4, mas assim, e na sua realidade, como que é? Então, nesses momentos, a gente tem a possibilidade dessas pontas se tocarem, então a gente não pode deixar esse momento, né? Então seria assim, num lado a gente tem a limitação do negócio e no outro a gente tem, vamos dizer, uma ferramenta, uma solução, mas a gente não pode, essas coisas não podem ficar separadas, né? Então a gente tem que sempre, a gente vai juntando um pouco para cá, mas a gente não pode ir muito para nenhum dos lados, né? Então... mas é aquilo que você falou também, né? Tipo, o nosso, não sei se a Patrícia, muito provavelmente não, porque ela não teve tempo, mas o nosso último podcast foi assim, uma viagem que no final a gente comenta um pouco sobre isso, assim, aparentemente, isso é importante, aparentemente ela tá totalmente ponta solta, mas a gente entendeu que como outros podcasts, é como se a gente em determinado momento, é como se a gente estivesse seguindo um padrão de abertura de pontos e que esses pontos aparentemente ficam soltos, mas na verdade a gente vai emendando esses pontos em outros episódios. Não estou falando que nenhum dos dois está errado, eu estou falando que é como se fosse assim, a gente percebe... Sim. A gente percebe... Da lógica. A gente percebe que tem um padrão, aconteceu uma coisa ali e outra, e essas coisas, elas são relacionadas de alguma forma, né? Então, e a gente tende a querer ver mais esse lado de quando a gente está falando da coisa viajante, ou quando bate a sincronicidade, fala, uau, que legal. Mas quando a sincronicidade, vamos dizer, ela não é tão positiva ou tão... Né? Daí a gente às vezes não quer olhar, assim, que a gente falou já sobre isso algumas vezes, de como levanta essa terceira realidade, isso que surge. Então, na real, assim, o que surgiu de realidade foi aquele podcast. De todos, assim, vamos dizer, os podcasts foi o que mais forte teve, assim, talvez, foi esse podcast. Então, essa realidade está emergindo também. Tem várias outras pequenas sincronicidades acontecendo, até, tipo, a próprio encontro que a gente tem, ou a Patrícia, surge a participação dela, mas a gente não pode perder quando a coisa surge, né? Que é uma oportunidade. Patrícia, você quer falar? Sabe o que é interessante? Sabe o que é interessante? Você estava começando a falar, Gui, me veio uma coisa muito, muito bacana de uma experiência recente que eu tive, né? Enquanto doula e acupunturista, o meu trabalho, eu lido muito com as interpretações e deduções, né? Muito algo subjetivo, do sentir, do toque, né? E eu tenho um cuidado muito grande, acho que, não sei se em algum momento a gente já conversou sobre isso, e eu passei por um treinamento de chamado Comunicação Não Violenta, não sei se vocês conhecem. Não. E dentro dela você tem a CNV, que são um exercício como se fossem regras que você utiliza para você ter uma resposta de um fato que você observa, né? Para você fazer um pedido referente àquilo que você observou. E até foi interessante porque eu me recordei das minhas aulas de análise do comportamento, quando eu estava fazendo psicologia. A gente trabalha muito com a observação dos fatos, o que você está vendo, né? E não aquilo que você está interpretando. E é muito interessante isso, porque você busca observar os fatos friamente. Por exemplo, a garrafa de água está em pé, do lado direito, apenas. Você vai observar aquele fato que ela está... Não, ela deitou. Sabe como está aquele cenário? O que aquele cenário te representa? Como você está vendo, na verdade, né? E aí depois vem aquilo que você sentiu em ver aquilo, esse cenário. E depois vem a sua necessidade pelo sentir, né? E daí você conseguir fazer o seu pedido mediante
ao contexto. É mais ou menos isso, assim, mais ou menos não, é isso. E você falando, porque a gente está trazendo muito essa questão da sincronicidade, que se acaba sendo, né, algo uau e tudo, não deixa de ter uma observação dos fatos, como eu iniciei, episódio 92, vamos olhar, 2 mais 9, 11, hoje são dia 11, entendeu? Então a gente começa a ter essa percepção e você te traz para talvez para essa realidade que você colocou, né? O que você está observando? Qual o fato real daquilo? E aí sim vem as suas deduções, né? Eu senti assim isso na hora que você estava falando. Me veio muito isso em mente. E é um exercício que eu faço diário em atendimento, no meu consultório. Eu tenho a minha interpretação, mas eu tenho o observar realmente o fato, para que haja esse equilíbrio num diagnóstico, por exemplo, ou em algum procedimento que naquele momento eu preciso fazer. E isso traz muito assim no trabalho de parto mesmo, né? De acompanhar, de olhar e falar, bom, eu tô vendo esse movimento, observando essa realidade que eu tenho aqui e o que eu vou utilizar nesse momento. E foi de grande valia mesmo no momento que eu fiz esse treinamento, para a gente estar exercitando essa observação do real, do que é palpável, né? Do objetivo. Bem legal você trazer isso mesmo. E eu achei também importante alguma coisa que eu acabei de esquecer, inclusive. Talvez seja a Lua, não sei, não estou certo sobre isso. A Lua eliminou alguma coisa, algum pensamento, mas enfim, talvez eu estivesse pensando alto e, enfim, esqueci. Definitivamente esqueci. Sim, lembrei. Sobre observação, uma das coisas que eu e Guilherme daqui ali a gente toca nesse ponto de novo. O Guilherme fala muito disso, que a observação é parte fundamental dessa parte da participação da consciência, né? E essa, com certeza, olha, assim, de verdade, essa coisa da auto-observação, não só de observar o outro, de auto-observar-se, é uma coisa que em algum momento, te eleva, né? Te eleva num nível de entendimento de si, que depois de um tempo que certos questionamentos que se faz, pelo menos aconteceu isso comigo, certos questionamentos que a gente faz para dentro, né, da gente, e a gente observa aqui fora, é como se tudo comunicasse. E a gente entra numa de decodificar as coisas, assim, e fica uma pegada muito interessante, assim. Para mim, esse ano foi uma virada, assim. Eu realmente não pensei que fosse chegar aqui, principalmente de março para cá, porque em março, especificamente finalzinho de março, foi a grande virada para mim, dessa coisa de observar e participar. Observar em março, e aí em julho, comecinho de agosto, passar a participar dessa observação, da mesma forma que você fala, tipo, às vezes você tem que observar, mas você não pode interpretar, você tem que esperar a coisa concluir uma determinada ação, para você entender de forma mais íntegra o que aquilo significa. Foi isso que eu entendi. Como eu percebo assim, no momento eu vou ter uma interpretação específica, mas eu solto essa interpretação. Porque muitas vezes você vê que essa interpretação que você está tendo nesse momento, ela não te serve, vamos dizer. Você não consegue resolver a sua vida com essa interpretação. Então ela não é suficiente, ou ela não alcança você para aquilo que você precisa alcançar. Então você, por mais você tenha essa interpretação, mas você solta porque você entende que existe uma, vamos dizer, explicação mais abrangente disso, que nesse momento você não entende. Então, às vezes é uma questão de um tempo. Então, se você acredita demais nesse personagem que está interpretando, você não consegue sair dessa interpretação específica. Então, se você consegue soltar disso, vai vir um outro elemento que vai explicar aquilo para você. Mas enquanto você fica em si mesmado de querer você explicar aquilo, você querer explicar aquilo,
daí você vai entrando mais fundo dentro do problema, do conflito, vamos dizer. Então a questão uma questão é a gente conseguir sair disso sem deixar de ter assumido primeiramente que aquilo aconteceu conosco, né? Não é assim, isso não me pertence. Não, isso aconteceu, mas eu não sou só isso que está acontecendo, entende? Então, cadê a outra parte desse problema, né? E daí surgem coisas que você... Assim, coisas... depois você vai percebendo que certas coisas já apontavam para aquilo que ia acontecer, já previam. Às vezes você conseguiu antecipar mais ou menos. E isso depende de como você lidar, vai abrir outras coisas. Mas, definitivamente, quando você está dentro de uma limitação, você tem que respeitar muito essa limitação, porque ela vai estar te ensinando onde você está. Se a gente não consegue ver que nesse momento a gente não tinha condições de resolver aquilo, a gente estava, vamos dizer, estava sem os recursos necessários para viver aquela situação, então a gente perde a oportunidade de conseguir ver como que esse erro funciona. Porque muitas vezes, isso que eu falei da sincronicidade negativa, na hora que vem a sincronicidade negativa, não, tô de boa, eu sou um sábio da natureza. E daí eu não percebo essa dica que tá me vendo ali, porque é como se fosse uma arrogância, assim, né? Aquilo, eu tô querendo ser o astro ainda, sendo o astro ali, e eu já tá os sinais pra você, não, agora você tem que ser ostra. Então, daí, esse momento você tem que conseguir soltar. Às vezes não dá, né? Às vezes fica mais preso, mas uma hora você vai ter que soltar disso, ou... né? Isso. Massa. Sim, concordo, Gui. E é bem legal você trazer esse exemplo do astro e da ostra e você falar da arrogância, né? Eu costumo, às vezes, não só dizer como arrogância, mas uma prepotência do inconsciente, né? De que se olhar e, às vezes, gerar esse autoconhecimento, de entender o porquê que você está nesse papel, nessa função, e você foge disso, ou você se alimenta disso também, porque você tem um ganho de estar ali, inconsciente gera uma prepotência também, né? Só perguntando assim pra você, eu concordo com o que você tá falando, mas a prepotência é do inconsciente pra você ou do consciente? Inconsciente. Mas quem tá sendo prepotente? Você mesmo. Conscientemente? Inconscientemente. Aham. Tá. Não sei se faz sentido. Não, faz total sentido. Eu quero um exemplo. Não, faz total sentido. Faz total sentido o que você tá falando. Só um pouquinho. Faz total... vamos ver se a gente consegue chegar no exemplo. Faz total sentido pra mim. Mas eu vejo assim... que essa prepotência é minha, pessoalmente, ao não poder assumir isso que o inconsciente gerou. O inconsciente me colocou nessa função, vamos dizer... E se eu não assumo isso que o inconsciente colocou, eu vou assumir uma prepotência. Mas o inconsciente ele não tem prepotência. Porque assim, o inconsciente tem a potência toda. Então ele... Então, ele é só 90% de você. Ou mais. Então, assim, a prepotência é um resultado de como eu, pessoalmente... não fui capaz de lidar com essa dinâmica. Né? Sim. Agora, um exemplo. Um exemplo seria, por exemplo, a gente tá aqui nessa situação e daí, por exemplo, eu cometo um erro. Então, e daí esse erro, ele me causa uma grande vergonha, sei lá. A gente tá os três aqui fazendo, só que por algum motivo era eu que tinha que fazer isso. Então, por quê? Porque através disso ia ficar claro a situação ia ficar clara para todo mundo. Assim, se a gente perde essa noção de...
Se a gente não tem em conta que a gente não está separado, assim, como, vamos dizer, que nem uma célula sua, ela não, pro corpo, ela não tá como uma coisa separada, né? Então, às vezes a gente tem essa noção de que a gente está fazendo uma coisa que é nossa só e que a gente não pertence a esse contexto outros, né? Ou a esse coletivo. Não é que não tem impacto, mas é que a gente faz parte de um desenho coletivo. Então, alguém tem que fazer uma função, outro tem que fazer... Não é uma questão de, assim, de uma pessoa ganhar e a outra pessoa perder, não nesse sentido, mas de que cada pessoa vai ter um papel. Então, sei lá, cada nota lá, cada tecla do piano vai ser uma nota diferente, cada cor vai ser uma cor, você não pode ser todas as coisas. Então, em algum momento, você vai ter que ser uma, e pode ser que você não queira ser aquilo, entende, nesse momento, mas por algum motivo você foi o canal dessa expressão. Agora, a gente reluta muito em por que eu tinha que expressar isso, mas porque eu estou identificado com esse pessoal, e eu construí uma imagem que não era, eu queria ser o amarelo, não o azul, sei lá. Então, quando você consegue viver esse erro, entre aspas, assumindo ele pessoalmente, mas sabendo também que isso faz parte de um desenho coletivo, você não tem... você perde esse medo do erro e essa vergonha do erro, o medo, todas essas coisas que você constrói porque você está se vendo separado, né, pegando isso de forma separada. Não sei se isso chegou em algum lugar aí. Alex. Chegou. Eu entendi. A arrogância tem a ver com... Eu esqueci até qual era a arrogância no caso, né? Eu peguei um exemplo que poderia ser para qualquer coisa. Na verdade, para qualquer tipo de, vamos dizer, erro, entre aspas. Podia ser arrogância também, né? Eu entendi que de repente arrogância no sentido de... nesse caso que você falou, você meio que participou do erro, né? Mas se você não tivesse, por exemplo, aceitado que estava errando, isso geraria uma outra coisa, uma outra onda. A arrogância é isso. Eu, por exemplo, não reconhecer que isso que eu expresso, às vezes eu achar que isso que eu expresso é só meu, que é um trunfo meu, sim. Que é uma virtude minha, e da mesma forma que o oposto seria, sei lá, um sentimento de humilhação, eu achar que esse erro é só meu. É a mesma coisa. Entende? Mas a gente, que nem... Eu acho que daí isso volta um pouco, de certa forma, ao comentário que abriu, né, da Suzana, de que na lua cheia tem tanto as maternidades estão cheias quanto as delegacias, assim. Não é uma questão moral de o certo e errado. É uma expressão intensa de tudo. Então, para isso também, arrogância ou sei lá, o oposto disso, né? Uma humilhação, elas vão ser expressas... Me remete o ego aí, Gui, né? A gente tem o ego superior e inferior, né? Quando você fala de arrogância e humilhação, são os dois extremos, né? A arrogância de que eu sou e a arrogância de que eu não sou. E aí você tem esse ego superior de que eu sou tudo isso, muito, e aquele que inferior, mas que não deixa de ser o ego latente, de ai, tadinho de mim mesmo, né? Eu não sou. Tudo é culpa minha, enfim. Então você tem os dois extremos aí. Né? Eu acho assim, é que se a explicação ela é pessoal, a gente nunca consegue sair. Então, essa arrogância, o que seria essa arrogância se ela não é uma coisa pessoal, entende? Um aprendizado, aí é um aprendizado, entendi. É porque assim... Interessante você falar assim, você falou de um jeito mas assim, somos singulares, somos indivíduos perante somos todo, né? E aí entra, você tem a sua
singularidade da sua história, seu, enquanto indivíduo, e você tem a influência do todo. Então, não dá para dizer que é só um ou que é só outro, né? É o equilíbrio. São os dois. Uhum. Quando você colocou, para mim ficou claro, assim, a palavra que você usou, que foi, você falou, de ser uma função. Uhum. Então, assim, é como se a gente estivesse expressando funções. Vamos pensar função como uma coisa fria, como da matemática, uma função. E a gente traduziu isso como arrogância, como... A gente, assim, vai ter traduções para poder explicar isso pessoalmente, assim. Só que a gente pode ver que tudo isso faz parte de uma função. Então, que eu vou ser também, assim, porque se eu tenho apenas uma ferramenta, vamos dizer, pessoal para ver isso, então eu vou condenar a arrogância, eu condenar a humilhação, entende? Eu não vou aceitar. Eu continuo não aceitando. Eu falo, é uma coisa que o indivíduo e o todo, e isso tá numa dinâmica, mas ainda fica parecendo que é errado eu ter a arrogância ou eu ter a humilhação. E da forma como eu tô colocando, eu entendo que isso faz parte de uma sensibilidade pessoal, mas que tem uma explicação que vai além do pessoal, em que eu consigo não condenar esses erros, vamos dizer. Porque, tipo, esses erros, eles têm uma função. O que a gente pode aprender é administrar essa margem. Porque a gente, às vezes, vai ser um pouco arrogante, às vezes vai ser um pouco humilde demais, e isso sempre vai oscilar. Então, a questão é como isso oscila. Uhum. Eu acho que tem a ver com aquilo que você falou também a Patrícia, eu acho que está bem congruente com o que você acabou de falar, porque a Patrícia também falou no começo de que é como se essa função que você colocou agora aqui, dessa forma fria, fosse congruente com o que a Patrícia falou com aquela questão de observar sem interpretar, porque aí você acaba tendo uma visão mais imparcial, e isso te faz enxergar coisas que no modo egóico de tomar tudo para si ou de ser alguma coisa, você entraria em pontos cegos que não conseguiria enxergar isso. Bem isso mesmo. Alex, bem resumidamente. Meu ego é foda. Meu ego é foda. Aí, ó, tá vendo? Eu já ia chamar ele de ego. Mas bem, resumindo, é bem isso mesmo. Penso assim também. Né? Pairou o silêncio no ar. Eu acho assim, vamos ver se a gente consegue um pouco mais nisso, assim. Vamos lá, Gui. Se vocês quiserem, senão a gente... Vamos. Senão a gente vai para o próximo episódio. Não. A gente só vai fazer... Agora a gente vai fazer um pro dia. Tá bom, amigo. Combinado. Não, é sério, que agora tá um programa aqui a gente combinou que... Bom, a gente pode mudar também, mas... Perde o controle, muda... Do nada, não tem cronograma. Do nada. Então, tudo pode acontecer. A gente combinou um cronograma. Vamos ver se ele vai cair ou não depois dessa frase. Mas é que assim, essa questão da consciência pessoal, ela é como se fosse um mecanismo. Então, na hora que eu olho pra isso e falo, isso aqui é um ego. Então você não pode, vamos dizer, tô falando de uma forma bem simplória, assim. Você não pode ter ego. Então, a pessoa que está falando essa frase, só porque ela está falando essa frase, não significa que ela conseguiu ver como que essa consciência pessoal funciona. Então, se a gente não tiver uma... Porque eu posso falar, eu não vou interpretar. Só que o mecanismo inconsciente continua agindo. Se eu não entendo como funciona esse mecanismo inconsciente, então eu vou interpretar sempre. Eu vou estar interpretando. E daí o que eu vou fazer se eu coloquei que eu não podia interpretar que isso é um erro? E se eu coloquei na minha filosofia que ser arrogante é um erro? Então, é isso. A gente tem que ter tipo, uma forma de conseguir ver como que funciona essa consciência pessoal, esse inconsciente, como que isso se articula. Porque senão a gente fica dizendo, vamos dizer, mantras
para não fazer certas coisas, mas a estrutura dessa coisa ela é mais poderosa do que o próprio mantra. Entende? Isso entra nas crenças, né? Porque você trouxe o certo e o errado, de que não pode, de que é errado. Quando a gente traz isso, a gente entra nas crenças daquilo que você aprendeu e recebeu durante a sua vida. Sim, mas o que eu tô falando é que... E que te limitam. Uhum. Mas o que eu tô falando é que o certo e errado... isso entra no sentir também. Sim, mas o que eu tô falando aqui... Eu falei de uma forma bem simplória. No momento que eu falo assim, por exemplo, eu não posso interpretar, vamos dizer. Esse não posso interpretar, ele já tá com uma noção inconsciente aqui de que interpretar é errado. Você vê? Então, não assim... é que você não pode. A interpretação, ela sempre vai existir dentro de você. Essa é a minha opinião. Quando eu trouxe da questão do observar os fatos. Você tem um percentual da dedução natural de sua interpretação, que vamos colocar aí de 100%, 50%. A busca do equilíbrio é buscar essa observação real com a sua dedução, que é a sua interpretação. Que vai ser diferente da minha, que vai ser diferente da do Alex, que provavelmente de todos, que cada um tem a sua. Mas se você tem algo que é real, que é o que todos vão ver, exatamente o fato, aquilo que ele te mostra. Como eu disse, a posição dos objetos. Agora, essa interpretação, ela é singular, ela é sua. Então, aí entra, você tem o todo e você tem um. E o equilíbrio dos dois. Tcharam, silêncio no ar. Momento reflexão. Adoro. Profundo isso aí, hein? Profundo isso aí. Foi profundo, Alex. Dê o seu depoimento a respeito disso, vai. Olha, qualquer coisa que eu falaria aqui seria uma mera invenção, mas eu entendo muito bem assim como isso ressoa em mim, né? Eu venho me propondo a fazer algumas coisas importantes nesse sentido que você está falando, porque eu entendo hoje com uma certa clareza que a minha interpretação, ela pode, aquela coisa, né? Você me pede uma opinião e a opinião que você está pedindo pode ser uma coisa que, quando você ouvir de mim, através da minha interpretação, ela pode ser algo que possa te ajudar ou que possa te deixar ainda mais perdida, né? Porque tem muita gente que pede opinião querendo que você confirme aquilo que ela fala, quando na verdade ela deveria estar, como o Guilherme que ele fala, tipo, você tem que estar imparcial, você tem que se colocar numa posição imparcial para que você veja as coisas. As pessoas dizem, mas não, se eu estou te pedindo opinião é porque eu quero... Cara, olha, às vezes, assim, algumas figuras me pedem opinião e falam assim, você tem certeza? E principalmente quando é algo pessoal, e insistem, e quando eu falo assim, não sei se é assim, aí gera discussão, é aquela coisa, você toma para o lado pessoal, você pode levar a coisa para um outro ritmo, para uma frequência que não é aquela que você queria. E se você não está disposto a participar de frequências diferentes daquela que você está vibrando, isso pode te trazer algumas irritabilidades, assim, algumas agitações. Mas se não é a consciência que você está vibrando, não é, então pronto, né? Já, acho que já respondeu. Eu entendi o que você está falando. Mas eu só colocando uma coisa, também eu não falei exatamente assim, colocar imparcial, porque eu nem sei como fazer isso. Né? O que eu falo é que... porque assim, quando uma pessoa vem pedir uma opinião, eu entendo o que você está falando. A questão assim, como que a pessoa interpreta as coisas, entende? Então, você tem a sua régua, a forma como você interpreta, a Patrícia tem a dela, eu tenho a minha. Então, a questão do que eu estou falando aqui então, como que você interpreta? Como que funciona essa interpretação? Entende? Então, em vez de a gente falar sobre opiniões, a gente fala sobre como que funciona um sistema de interpretação. Porque daí,
a gente não está falando que essa resposta ou aquela resposta ou isso, mas a gente está tentando entender porque existe uma mecânica que é compartilhada entre a gente de como esses mecanismos de interpretação estão funcionando, que não vai chegar na mesma resposta, mas a gente vai ver isso, qual é a lógica desse mecanismo que interpreta e que para você dá uma interpretação e para mim dá outra, e você interpreta numa frequência e eu em outra, mas qual que é a lógica desses mecanismos de interpretação? Quando eu falo de vibração, eu falo de interação, né? De como a gente interage, assim. E, obviamente, a gente vai interagir de acordo com aquilo que a gente absorve, daquilo que a gente vê, sente, ouve, né? De todos os nossos receptores, a partir dos nossos receptores, olhos, ouvidos e terminações nervosas, enfim. E de como a gente devolve isso, né? Quando eu falo de vibração, eu falo disso, dessa interação, assim. Você lembra que a gente conversou disso já uma vez, que tem uma parte nossa que é como se fosse, que é prévia à própria noção de sentir, e que essa parte está neutra, vamos dizer, porque a gente já toma as coisas a partir da vida, mas antes de ser vida, por exemplo, esse planeta não era vida, mas a gente continua conversando com esse aspecto que não é vivo, por exemplo. Então o que acontece muito dentro do nosso sistema de interpretação que a gente tem, que vamos dizer, do culturalmente aceito, é falar muito a partir de uma interpretação de estímulos, mas sem incluir que existe uma parte que é prévia a essa sensibilidade aos estímulos, né? E isso tem a ver com o inconsciente. Quando você fala de não existir a vida, como assim? Não entendi. Quando surge o planeta, surge primeiro, sei lá, uma bola de fogo, pedras, minérios, um bando de coisa que não é vida ainda. E esses elementos continuam aqui interagindo e a gente utiliza eles o tempo todo para fazer todos os nossos processos. A gente utiliza os elementos químicos que eles não são vivos, eles estão fazendo parte da vida, mas eles são prévios à vida. Então, esses elementos, eles não têm a mesma excitabilidade, eles não estão presos a esses estímulos, porque eles estão criando esses estímulos. Então existe uma lógica que é anterior a essa lógica que a gente está aqui como uma pessoa que está correndo atrás de uma cenoura, por exemplo. Então, mas a gente esquece disso. Daí a gente vai falar de interpretação e fala de como que eu me senti, como que eu não me senti, mas existe uma coisa além disso. Sim. Concordo. E só, desculpa, gente, mas a gente tá... sentir... 2 minutos, Patrícia, vai falar, mas pode falar, vai lá. Não, e até pode ser um assunto pro próximo podcast, tá. Porque na hora que vocês estavam falando foram 3 palavras bem significativas. A primeira na fala do Alex sobre opinião, você busca opinião, depois você trouxe aceitação e estímulo. São 3 palavras importantes de que você é estimulado, ou melhor, você aceita, você tem a necessidade de se sentir aceito. Excitação? Então tá, perdão. Me veio. Mas tudo bem, segue nela, segue na sua. Vai. Você pegou a aceitação, vai com a aceitação. Aceitação, porque foi muito latente quando o Alex estava falando sobre opinião, porque as pessoas me buscam opinião, eu comecei a refletir o porquê buscar a opinião do outro. Quando eu busco a opinião do outro, eu tenho a necessidade de uma aceitação daquela opinião. Isso. Né? Entra a aceitação e tem um estímulo para aquilo. Com certeza, isso pode ser um excelente podcast. Eu acho que no próximo, só para que veio em mente para não passar. Perfeito. Mas é isso, meninos. Obrigada mais uma vez. Já batemos o nosso Obrigado, Patrícia. Obrigado a todos. Valeu. Um beijo. Tchau.